Eu gostaria de tecer algumas considerações sobre o que nós acabamos de ouvir, a palestra do Zanotti e do Facuri, antes de abrir espaço para as perguntas que, sem dúvida, surgirão. Eu gostaria de dizer o seguinte, com relação ao futuro da construção metálica, o que nos espera? Nós vimos naqueles slides da produção e do faturamento do setor dos anos passados, né? Em 2020, nós tivemos aproximadamente 1 milhão de toneladas de estrutura metálica no Brasil. Em 2021, nós não temos ainda as estatísticas finalizadas, mas eu imagino que deva ter aumentado também um 20% em relação a 20, de maneira que teremos 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil toneladas de produção no Brasil. Só que eu estou muito otimista com relação àquilo que nos espera. Por quê? Em primeiro lugar, nós não estamos ainda no nível de 2014. Em 2014 tivemos 1,5 milhão. Então não chegamos a 2014. Então nós temos aí um espaço, um crescimento quase que vegetativo, que depende somente do mercado para a gente voltar àquilo que já foi no passado. Então a construção metálica ela vai crescer nos próximos anos. Além disso, estão previstos muitos investimentos em infraestrutura no Brasil. Infraestrutura são, a maioria, pontes, estradas, enfim. Na área industrial, existe um crescimento também que vai acontecer nos próximos anos. Então, eu estou bastante otimista com relação ao crescimento do nosso setor nos próximos anos. Ao mesmo tempo, com o objetivo de reduzir os custos, né, está sendo feito um trabalho junto ao governo brasileiro, ao CONFAS, para reduzir o ICMS, para equiparar com a estrutura de concreto armado, conforme já foi falado aqui. Esperamos que isso tenhamos sucesso e, de fato, consigamos reduzir o custo. E, além disso, no que se refere à produtividade da estrutura metálica, eu acho importante olhar com clareza para o processo produtivo. Podemos dizer que a produção de estrutura metálica se divide em duas fases. A primeira fase é a preparação, que é corte dos materiais, furos, chanfros, enfim, preparar os materiais para a estrutura. Esses processos estão hoje totalmente automatizados. Aquilo que se fazia antigamente, com marcação manual, em chapas, em perfis, isso não existe mais. Hoje é tudo automatizado. Os arquivos CAN do projeto passam diretamente para as máquinas, a máquina executa aquilo com uma precisão quase que absoluta. E onde nós podemos crescer? É na parte de construção montagem e soldagem dos conjuntos soldados. Eu tenho certeza que nos próximos anos teremos um grande avanço nesse tipo de operação. Eu tive algumas experiências com o robô de solda, robô de soldagem, ainda temos muitas arestas ainda para tirar, para conseguir uma produção realmente compatível com aquilo que nós precisamos. Mas, com certeza, no futuro, não muito distante, nós teremos um crescimento grande nesse setor, nesse tipo de operação. Então, eu penso que a estrutura metálica, nos próximos anos, ela vai crescer em qualidade e vai reduzir o preço. Então, eu estou bastante otimista com relação a isso. Com relação ao ensino, à falta de profissionais, às deficiências das universidades, no que se refere a currículos não adequados à construção metálica, eu penso que realmente existe uma necessidade muito grande de se fazer um trabalho para melhorar essa situação. O presidente Horacídio falou no SCI. O SCI teve uma experiência muito positiva nesse aspecto. Eu até me permito sugerir ao CBCA que faça, quem sabe até firme um convênio com o SCI, para que seja reproduzido aqui o processo que eles tiveram na Inglaterra, que possibilitou o crescimento, a porcentagem de edifícios metálicos passou de 20% para mais de 50% na Inglaterra, como resultado desse trabalho do SCI.
que o SCI fez? Ele produziu livros e apostilas e organizou cursos de capacitação para os professores universitários. Então, ele formou um corpo docente, melhorou o corpo docente no que se refere à construção metálica. Então, eu penso que nós podemos reproduzir aqui esse case de sucesso que aconteceu na Inglaterra e fazer um trabalho junto às universidades para melhorar o conteúdo programático do setor, da matéria, e formar o corpo docente. Eu acho que o que falta é isso. Sabe? Porque muitas vezes a carga horária de construção metálica é muito pequena. Por quê? Porque não existem professores capacitados. Então, eu penso que isso é um aspecto que nós podemos explorar, quem sabe até conseguir recursos do FINEP para essa finalidade. Realmente, eu concordo com aquele último slide do Facuri, mostrando a situação das empresas, que as empresas não se interessam, né? Elas ficam amedrontadas diante da burocracia toda de universidade e governo. E, na verdade, a função da empresa não é essa. A função da empresa é trabalhar, produzir e ter resultado. E o empresário está focado na própria atividade. Ele também não pensa muito em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Mas nós temos que ter alguém que pense nisso, né? Então, é isso que está faltando. Então, fica aí a sugestão. Eu não sei, pelo avançado da hora, acho que nós temos ainda algum tempo para debater os assuntos e ficamos à disposição aí da plateia. Obrigado. Gente, nós agradecemos em nome da BM, dos parceiros aqui, ao Marino Garofani, né, por ter vindo de Curitiba hoje prestigiar, né, o evento e com considerações tão pertinentes. Né? E as palestras do Eduardo Zanotti e do professor Facuri, elas, com brilhantismo e muita realidade, elas atenderam o que a gente pensava de contextualização, a situação real da situação brasileira, tá? Do momento e a perspectiva futura. Com respeito ao SCI, que foi citado pelo Marino, nós temos um ilustre representante do SCI aqui, que vai dar a próxima palestra. Então, a gente convida a todos para permanecerem, ele vai poder abordar isso aí. E junto com o SCI, nós temos uma outra grande universidade europeia, que é a Universidade de Coimbra, que também desenvolveu um programa enorme, tanto de pesquisa e ensino, e ainda com a facilidade da língua portuguesa, né, e com muito sucesso, atendendo empresas na Europa. Então, a gente agradece, né, a colaboração de vocês. Eu tenho uma pergunta para o Facuri, o seguinte: você abordou muito bem a parte de ensino superior e pós-graduação, e eu gostaria de a gente saber sobre o ensino técnico, e ensino mais fundamental, que foi citado por você mesmo, né, de carência no ensino fundamental, e como é que isso impactaria na área de montagem, Sim, e para o Eduardo Zanotti, em seguida, deixa eu fazer as duas de uma vez, para pegar o microfone. Você falou em inovação e cultura. Nessa inovação e cultura, se tem algum impacto em termos de materiais que precisam ser desenvolvidos, ainda, né, que ajudaria o mercado, e também algum sistema construtivo que seria importante de abordar mais no Brasil, que o mercado aceitaria, principalmente ligado à sustentabilidade. Seria assim, para o Facuri e para o Eduardo. Muito obrigado. Bem, Geraldo, sobre o ensino técnico, realmente, assim, não faz parte da minha experiência, mas eu fiz algumas consultas. Tá? O Marino está aí, ele pode falar talvez um pouquinho sobre isso, porque ele recebe, né, ele tem esse problema, não é problema, mas ele vive essa situação na empresa. Mas o que me falaram é que não existe grandes problemas com relação aos técnicos. Tá? A gente tem no Brasil o Sistema S, a gente tem no Brasil escolas técnicas que têm suprido adequadamente essa necessidade de pessoal técnico. Inclusive, aquele gap que existe entre o engenheiro experiente e o menos experiente, que foi apresentado aqui, não existe
ou não, aparentemente não existe no setor técnico. Então, não há grandes problemas com relação, pelo que eu percebi das minhas consultas, mas não é experiência própria minha, tá? Então a gente fica, às vezes, com um pouco de dificuldade de falar sobre essa questão, mas não é um problema maior, não, no setor. Não sei, Marino, como é que você vive isso na empresa? Você quer complementar? A questão se tem problemas com o pessoal técnico. Chão de fábrica, montagem. Olha, eu penso que o pessoal técnico hoje ele está, digamos, no nível necessário assim para por aquilo que eu posso perceber assim nas empresas, na minha inclusive, eu não tenho sentido assim necessidade de, sentido falta, aliás, falta de pessoal técnico. Eu acho que nós temos agora o que tem que ser fazer, que nós fazemos, pelo menos eu faço bastante, é sempre ter um número de estagiários e aprendizes, né, na empresa, que vão sendo formados e que, quando se formarem, né, para não acontecer aquilo que o Facuri falou, quer dizer, que o engenheiro que sai da universidade não está pronto para o mercado, de fato não está. Mas eu penso que você tem que abrir espaço para estagiários que vão absorvendo os conhecimentos práticos durante o curso de engenharia, né? Isso eu mesmo, eu trabalho nesse ramo já há muitos anos e eu posso citar o meu caso como a experiência que eu tive. Eu iniciei a minha atividade profissional aos 17 anos como aprendiz de desenhista de estrutura metálica. Eu terminei o científico, fiz toda a faculdade trabalhando em estrutura metálica. Então, quando eu terminei o curso de engenharia, que recebi o diploma de engenheiro, eu já sabia tudo da parte prática. Então, eu já tinha praticamente 7, 8 anos já de trabalho. É claro que nem todos podem ter a mesma oportunidade, mas com certeza o fato de existirem estagiários ele resolve esse problema, né? Então é isso, Geraldo. Acho que a questão do técnico não é marcante. Não temos esse problema. Respondendo à pergunta do Geraldo sobre materiais, processos, vocês têm hoje, nós temos muito material sendo desenvolvido com aço de alta resistência, né? E você tem que olhar a obra de uma forma completa, desde a fundação, a estrutura, cobertura, fechamento de fachada. Então, você tem soluções de aço de alta resistência, isso está uma tendência. Soluções por exemplo, de cobertura com aço galvanizado, pré-galvanizado, né, já com a estrutura galvanizada, né, cobertura de painéis termoacústicos, isolante térmico com painel sanduíche, você tem drywall, light steel frame para fachada, quer dizer, você tem uma solução de novos produtos, mas o uso do produto em diferentes aplicações, né? Além da construção modular, né, que eu já tinha destacado, que é uma coisa que tem crescido, que é uma construção, vamos dizer, pré-fabricada. Então, todo o sistema, vamos dizer, de inteligência, de projeto, de interligação, solução BIM. Então, isso não basta só a questão física, né? Mas também toda a questão de projeto e execução, né? O Marino falou, robô em obra, né? Você pode... Como é que você constrói, como é que você distribui as equipes numa obra de forma mais inteligente, né? Em termos de localização, de disposição de espaço, material. Então, tudo isso eu acho que faz parte da construção mais inteligente, a construção, né? Desculpa aí, eu vou botar o chapéu agora um pouco da ArcelorMittal, né? A gente vai ter uma palestra na sequência do Stelligence, que é você ver essa questão da construção de uma forma muito mais holística, né? De que somente o processo a processo, né? O projetista estrutural não conversa com outro projetista do arquitetônico, fala com o hidráulico. Como é que você combina isso tudo
de uma forma, né, uma forma integrada, né? Então, acho que é um pouco por aí. Além de novos materiais, nós sempre está surgindo novos materiais voltados para a construção. Acho que tem mais uma pergunta. Tem uma pergunta. É Marcos Stuart, da CBMM. Eu acompanho o segmento há algum tempo e, a menos dessas obras icônicas em que a funcionalidade, a beleza acaba definindo o material, a maioria das obras o que define é custo. Pelo menos no Brasil, a minha visão é que o custo acaba sendo muito importante. Foi bem colocado e a carga tributária que não ajuda, mas custo de matéria-prima também oscila bastante e às vezes fica bem crítico. Eu queria que vocês fizessem uma rápida previsão, né, se é que é possível, nos próximos 5 anos, como vai ser essa competitividade? Porque, como foi colocado, o aço está aumentando a produtividade, tem elaborar dobramento, soldabilidade e tudo mais, mas o concreto também vem nisso, né? Então, ele consegue ser competitivo e aumentar a competitividade. Vocês acham que no Brasil, em 5 anos, isso muda, inclusive com a carga tributária? Acho que tem dois, não sei se o professor vai deixar essa pergunta para nós dois aqui, Marino. Eu acho que essa questão de flutuação de material é uma questão mundial, né? Você tem todo o impacto de matéria-prima, de commodities, então isso aí vai flutuar. E quando a gente olha os outros países que usam mais aço na construção em relação ao Brasil, tem a mesma situação, né? Não é uma questão particular. O pessoal, o aço do Brasil é caro, a construção metálica é caro, mas não é caro. Isso vamos dizer, o preço do aço é um preço internacional, assim como matéria-prima, de qualquer matéria-prima, commodity, tudo. Então, é muito mais a questão cultural, estrutural, a gente está falando de imposto, né? de visão de que o custo operacional, a vantagem de você fazer uma obra mais rápida, de você ter benefícios durante o uso daquela obra, tem que ser levado em consideração. E, de fato, quando você conversa com o empreendedor, a pergunta principal é quanto é que vai custar essa obra frente a essa obra, que é uma visão muito, no nosso ver, é uma visão muito isolada, uma visão só de custo, em vez de ter uma visão total cost ownership, né? O TCO de uma obra vale muito mais do que provavelmente o custo da execução. Agora, prever o que vai acontecer daqui a 5 anos, essa pergunta não é fácil, não. Bem, os custos todos estão subindo em todos os setores. Não é, vamos dizer, não é a construção metálica, ela de fato foi especialmente atingida por esses aumentos, né, do aço. Por quê? Porque praticamente 75% do custo da estrutura metálica é aço. Então, realmente, o aumento do aço ele encareceu bastante a estrutura metálica. Mas eu penso que vai se chegar a um equilíbrio entre demanda e oferta e que a tendência é que isso seja que isso caminhe para um equilíbrio nos próximos meses, né? Né, Zanotti? Vai procurar o seu equilíbrio aí, sabe? Ao mesmo tempo, vamos ter um aumento de mão de obra, sem dúvida, porque a inflação é uma realidade, não adianta querer tapar só com a peneira, dizer que não tem inflação, que é apenas o IPCA, porque nós sabemos que não é isso, e que forçosamente a mão de obra vai subir e tudo vai ter que acompanhar esses aumentos que estão acontecendo em todos os setores. Se pensar que todos os equipamentos também subiram, até na parte de construção, propriamente dita, nas obras, as plataformas, enfim, todos os equipamentos que são mais caros, manutenção mais cara, infelizmente, isso levou, né, ao aumento de custos. Hoje, o custo de uma construção, não só metálica, qualquer obra, se pegar o índice CUB da construção civil, vocês vão ver um aumento espantoso nos últimos meses. Então, não é privilégio do nosso setor, né? Nos atingiu a todos, né? O que está impactando muito nesses últimos é o custo de energia, né? Com essa questão da guerra na Ucrânia lá, impactou absurdamente. Tudo que é gás, petróleo, carvão, isso disparou isso tudo, que eu acho que, óbvio que isso aqui vai se regularizar nos próximos anos, não tem dúvida. E a questão de abastecimento, que o Marino já está regularizado já há bastante tempo em termos de abastecimento de aço no Brasil.
Lucas Savarato, da ArcelorMittal. Queria fazer uma pergunta, Facuri, a você. Você comentou, foi uma apresentação bem interessante da gente poder ver como é que esse casamento no mercado e as universidades, como é que elas podem caminhar juntas, quais são os benefícios, né, para ambas as partes. Mas o que eu, pelo menos uma visão minha, né, acho que quando a gente fala em tecnologia da construção em aço, ou até mesmo sistemas em aço, os periódicos eles trazem cada vez mais soluções das mais mirabolantes, soluções bem complexas, soluções inovadoras, né, de fato. E o que o periódico muitas vezes busca é a inovação. É uma coisa que, por mais que ela seja difícil de ser executada, uma coisa talvez que ainda não foi operacionalizada, é algo disruptivo. E quando a gente está pensando mais no mercado, o mercado da construção em aço, especialmente frente às questões culturais que vocês debateram, ele ainda está bem atrasado, digamos assim. Então, na sua visão, que você tem uma caminhada bem sólida, né, dentro do UFMG, como é que você acha que, pensando nesse gap, né, que muitas vezes os programas de pós eles trabalham pensando nessas coisas mais à frente, né, visando uma publicação, tem um impacto diferente do que o mercado busca. Como é que a gente poderia conciliar isso? Bom, eu acho que fundamental é o diálogo. Tá? Acho que a gente tem que nós precisamos atacar todas as frentes. Eu penso assim. Tá? A primeira frente seria ter um bom ensino convencional. Um ensino convencional que atendesse a essas necessidades mais comuns do mercado. Porque eu concordo, eu acho que o que incomoda muita gente, às vezes, é que quando a gente fala em construção metálica e começa a mostrar exemplos de construção metálica, aí aparecem essas obras grandes, né? Essas obras que têm sempre características bastante especiais. Então, a conclusão que muitas vezes se chega é que, olha, construção normal é concreto, só que construção normal é o grande percentual das obras. Aí, quando você vai fazer uma coisa diferente, vai fazer um prédio de 100 andares ou vai fazer uma ponte com um vão muito grande, aí você usa o aço porque não dá para usar o concreto. Então, eu acho que as coisas não podem ser assim. Eu acho que a gente tem que construir um pensamento no qual o aço é competitivo em todos os setores. Né? E nesse ponto, eu acho que, de fato, você precisa ter um bom ensino, mas também você precisa ter um bom nível de pesquisa, porque alguns aspectos, por exemplo, como a construção modular, que serve para muita coisa, isso poderia estar sendo bastante atacado dentro das universidades. Né? Então, eu acho que a gente tem que conciliar isso tudo, mas eu acho que, principalmente, tirar essa ideia de que o aço é especial. O aço serve para construções especiais, o aço tem só para essas grandes obras, e eu acho que não é assim. Por exemplo, habitação popular, que são construções bastante padronizadas. Né? Eu acho que tem um campo enorme para o aço que a gente não tem atacado adequadamente. Rapidinho. Mas cadê ele? Fala. No meu caso, não se trata de uma pergunta, seria uma contribuição a essa pergunta anterior sobre a competitividade da estrutura metálica e o concreto. Considerando pequenas obras do governo, elas são pequenas, mas em quantitativo, elas se tornam grandes em função do alto número delas. Se tratam das escolas, das fundações educacionais, os postos de saúde e hospitais, as pontes vicinais e os conjuntos habitacionais de padrão baixo. Inclusive, eu tenho uma experiência numa construção dessas escolas da Fundação Educacional no DF, em que foram construídas 1.500 escolas em um prazo muito curto, porque a estrutura metálica favorece a elaboração de um projeto a esse nível e o curto prazo de execução. Porque, por exemplo, essas 1.500 escolas deu um total de quase 15 mil toneladas. Isso foi na década de 90. E o prazo de execução da estrutura metálica, 3 meses, ao passo que 1.500 escolas em concreto e alvenaria, elas demorariam 1 ano. E esse 1 ano dá margem a muitas irregularidades, principalmente a malversação dos recursos públicos dessas obras de engenharia, o que é um problema grave no nosso país.
E, dessa forma, o longo tempo na execução de uma obra, ela acarreta inúmeras irregularidades. Inclusive, um fato específico nessas 1.500, nessas obras, que eu já fiscalizei obras em concreto também, é que os períodos chuvosos, por exemplo, uma obra de 1 ano, por exemplo, se essas escolas em estrutura metálica tivessem sido feitas em concreto, elas pegariam o tempo de chuva, que, por exemplo, no DF vai aí em torno de 6 meses. Então, é paralisação de obra. A gente recorre, inclusive, na fiscalização, à comparação do que o empreiteiro fornece, solicitando termos aditivos. Eu cheguei a encontrar 3 meses de obra paralisada devido a intempéries. Recorri ao Instituto de Meteorologia, sim, tinha chovido durante um período longo, ao passo que nessas escolas, essas 1.500 em estrutura metálica, o curto tempo de 3 meses, aquilo termina logo. Então, não dá margem nem só a ocorrência de intempéries, como a muitas outras, inclusive consumo de energia, mão de obra que sobe, o material que sobe, porque quando o empreiteiro entra na licitação com o preço dele do aço, quer dizer, ele já tem que estar em 15 dias, inclusive em 20 dias, o fabricante já estava com essas escolas prontas. E depois foi a instalação e a montagem delas. Então, o aço não subiu mais. Ele comprou lá, ele tinha o projeto, comprou o estoque de aço, perfis, e a compra estava feita. Ele não ia passar por fase de crescimento de custo desse aço. E, por outro lado, considerando as escolas vicinais, os postos de saúde, hospitais, os conjuntos habitacionais de padrão baixo também, que já passaram por mim vários em estrutura metálica e com sucesso. Quer dizer, o tempo é curto, eu não vou me estender, mas, consequentemente, leva a uma competitividade eficaz da estrutura metálica versus a estrutura de concreto. Obrigada. Eu sou Marta Lígia, da Açoflux. Deixa eu só colocar um complemento. Acho que você tem toda a razão na sua exposição. Quer dizer, o que acontece muitas vezes, e eu fui administrador público nos últimos 4 anos, é que, muitas vezes, quando você vai estabelecer as condições de uma determinada obra, o custo acaba sendo fundamental. Então, você pega uma obra que não tem nada de especial, foi projetada como algo assim, bem comum, e faz o custo, por exemplo, de concreto e aço, o custo de concreto fica menor e a gente acaba, quer dizer, quase que obrigatoriamente optando, dentro dessa análise simplista, por fazer a obra em concreto. O que acontece é que, como a obra de concreto demora muito, ao longo do período de obra, uma série de imprevistos, a possibilidade de acontecer imprevisto na obra de concreto é muito maior do que na obra de aço. E aí acontece isso tudo que você está falando, são as famosas prorrogações de prazo, o preço cresce, porque você tem, se você a longo prazo, você tem que pagar para a construtora administração, custo administrativo e por aí vai. Então, muitas vezes, em função de todos esses aspectos, no final, a obra de concreto fica mais cara que a obra de aço. Só que na hora que você está fazendo esse estudo de viabilidade, essas coisas normalmente não entram, ou como são imprevistos, dificilmente a gente consegue fazer entrar no processo. Então, essa realmente é uma dificuldade. Tá? Complementando o comentário do Facuri, eu penso que, nesse caso das escolas, 1.500 escolas, que é um número realmente muito grande, pode, sim, se tirar partido da estrutura metálica. Eu penso que isso seria uma construção típica de uma construção modular, que, justamente, eu penso que estão aí as condições para se ter um produto de boa qualidade e um custo baixo em função da escala da produção. Quem for fazer 1.500 escolas é muita repetitividade, né? Isso traz economia. Agora, obviamente, isso pressupõe a existência de um projeto que seja perfeito, um projeto perfeito, sem retoques. Tem que estar tudo resolvido, parte estrutural, revestimento, elétrica, hidráulica, lógica, tem que estar tudo resolvido com lista de material,
tem que realmente se investir num projeto que leve a uma produção rápida e barata. Isso é fundamental, sabe? Porque se fizer assim, apenas um projeto arquitetônico sem entrar no mérito de detalhamento, aí a coisa realmente ela perde o foco, você não vai ter sucesso. Eu penso que tanto para a escola como para hospitais, postos de saúde, realmente o governo estadual, o governo federal, enfim, o investidor deve definir o escopo e produzir um projeto que seja realmente irretocável. Tem que ser um projeto perfeito. Aí você tem garantia de prazo, garantia de qualidade, sabe? O que não pode acontecer é um projeto que durante a execução começa a aparecer imprevistos. Aí começa o pleito, o custo não é mais aquele, aí a coisa acaba que se torna meio que não se consegue mais administrar o empreendimento, sabe? Então eu penso que se forem mantidas essas condições, seria realmente um caso de sucesso com escolas e hospitais, etc, etc. Senhoras e senhores, a BPM Week ela vem com a afirmação de que as ideias de hoje constroem o futuro de amanhã. Só que se não debatermos as ideias, logicamente não poderemos construir um futuro de amanhã. Portanto, nós pedimos que os senhores retornem no nosso intervalo às 11 horas. Convidamos a todos a participar do segundo bloco, onde serão abertos maiores espaços para as perguntas. Muito obrigada pela participação e contamos com a presença de vocês.